Saudações na graça e na paz de Cristo Jesus. Desejo que você esteja muito bem ao estar agora ouvindo este nosso terceiro estudo sobre as 5 notícias mais importantes que você precisa ouvir. Hoje estaremos falando sobre a terceira notícia, uma notícia realmente extremamente relevante. Se você ainda não viu, não assistiu, não estudou os outros 2 vídeos, eu quero convidar você aqui no nosso canal a poder assistir, a poder meditar, a poder ser impactado com o poder da palavra de Deus e para que você possa então estar entendendo esse terceiro vídeo desta série de 5 vídeos falando sobre as 5 mais importantes notícias que você precisa ouvir na sua vida. Vamos lá para a terceira então? Essa é a terceira notícia. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Isso mesmo. Lembra quando nós falamos do primeiro ponto, da primeira notícia, que Deus te ama e tem um plano para você? A segunda notícia, que é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e, portanto, não podemos desfrutar desse plano e desse amor, por mais bom que sejamos, por mais caridosos que nós possamos ser. Mas aqui está essa grande notícia. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele é a solução para todos nós pecadores. E Ele sim pode nos levar a viver esse grande amor e esse grande plano de Deus. Ele morreu em nosso lugar. Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu no meu lugar. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que versículo tão maravilhoso está aqui agora, diante de você e diante de mim. Deus já provou que nos ama. Ele já fez tudo através de seu Filho Jesus, indo lá na cruz e morrendo por você e por mim, sendo ainda nós, você e eu, toda a humanidade, pecadores. Você teria a capacidade de dar a sua vida por alguém que só te maltrata? Será que eu teria essa capacidade? Eu acredito que não. Por quem você prova o seu amor? Por quem eu provo o amor que eu tenho? Normalmente pelas pessoas que nós amamos, mas também que elas nos amam. Não fica tão difícil, mas olha só para a realidade desse versículo. Não havia nada em nós bom para que Deus olhasse e dissesse, farei algo por eles. Nada, absolutamente nada. Isso é o que a Bíblia ensina. E então nós nos deparamos diante de uma grande verdade. Deus nos amou a si mesmo. Deus amou você. Se você está agora mesmo pensando, eu não fiz nada certo, eu só cometi erros, eu sou um terrível pecador, uma terrível pecadora, essa mensagem é exatamente para você, porque você está consciente da gravidade dos teus delitos. Se você ainda pensa que é uma pessoa boa, uma pessoa que vai para o céu pelas tuas próprias obras, ainda precisa de ser impactado, de ser impactada com essa palavra e o que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento. Quando eu fui impactado com o Evangelho, eu tinha 11 anos de idade e o que veio ao meu coração foi uma fortíssima convicção de que eu era o pior de todos os pecadores. Não havia na terra, não havia na humanidade uma pessoa tão ruim quanto eu. Eu era apenas um menino de 11 anos. E essa convicção me levou para Cristo, para descobrir que eu era o pior pecador, mas Ele o melhor Salvador. E o mesmo Ele quer fazer com a sua vida. Portanto, esse versículo de Romanos 5 e 8, ele é extremamente relevante para você dentro dessa grande notícia de hoje. E por isso precisamos dedicar um pouquinho mais de tempo nesse versículo. Olha comigo novamente o que é que está dizendo ele de uma forma mais profunda. Mas Deus prova. Aqui a palavra provar, ela quer dizer que Deus estabeleceu, que Deus colocou no mesmo lugar, que Ele permaneceu colocando alguém com outro. Ele veio a esse mundo para nós que estávamos numa solidão, abandonados no pecado. Deus veio e colocou junto, perto de nós, o seu Filho e nos mostrou, nos provou, exibiu para nós
Jesus mesmo disse: quem quer ver o Pai, está vendo o Pai através de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele provou. E o que Ele provou? Ele provou o seu amor. Esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor aonde Ele entregou o seu único filho. Você se lembra daquele vídeo que nós vimos, daquele pai que perdeu o seu filho para salvar todo um trem? Essa é uma demonstração, um pequeno exemplo do grande amor de Deus. Ele entregou o seu filho lá na cruz. Tudo o que passou com Cristo lá na cruz foi por amor. E a Bíblia diz que ele morreu. Foi uma morte real, não foi um mito, não foi um teatro. Ele não desceu da cruz vivo, ele de fato morreu. A Bíblia confirma isso, foi uma morte real. Mas a pergunta é, por quem ele morreu? Ele morreu pelos pecadores. Aqui a Bíblia está dizendo pessoas que estavam vivendo dedicadas ao pecado, como naquele trem. Ali tinha gente brigando, tinha gente arrogante, tinha gente se drogando, tinha pessoas fazendo coisas muito erradas dentro daquele trem, enquanto o filho daquele homem estava sendo sacrificado. Cristo morreu por pessoas que não estão livres do pecado, por homens totalmente malvados, por pessoas totalmente longe da presença de Deus. Isso quer dizer então que Ele morreu por mim. Isso quer dizer então que Ele morreu por você. Ele morreu por nós. A morte de Jesus, ela foi um impacto tão grande, onde até a natureza sentiu. Houve trevas sobre o planeta, aconteceram tantas coisas. Ali na cruz estava morrendo um inocente por todos os pecadores. Eu imagino que você já ouviu falar sobre a cruz. Eu imagino que você talvez até já tenha visto algum vídeo ou filme sobre Jesus sendo crucificado. E talvez ainda não tenha dado atenção o porquê ele morreu na cruz. A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos, mas agora Cristo veio. Essa é a grande notícia. Mas a grande notícia também é de que ele não ficou morto. Como? Isso mesmo, nós podemos ver fundadores de religiões pelo mundo que lá você pode ir em um determinado lugar sagrado dessa ou daquela religião, onde diz: aqui jaz os restos mortais de fulano, de fulana, do Deus que eles acreditam, da pessoa que eles endeusaram. Lá estão os restos mortais. Mas se você for a Jerusalém, você não vai encontrar os restos mortais de Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Como isso parece inacreditável, tão inacreditável, que quando Paulo pregava em Atenas, no Areópago, lá na Grécia, aqueles homens estavam bem atentos à sua mensagem. Mas quando ele falou de ressurreição, muitas pessoas disseram: não, isso não dá para acreditar. Como que uma pessoa estando morta pode voltar a viver? Sim, Cristo voltou à vida. Aleluia! Ele ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 6, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e, depois, aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Que mensagem, que palavra de Paulo à igreja de Corinto. E essa palavra é para você hoje também, é para mim hoje também. Veja bem, em 1 Coríntios 15, verso 3 ao 6, diz que ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele apareceu. E você vai ver as passagens de João, capítulo 19, verso 30, que mostra que ele morreu. 1 Coríntios 15, 14, que ele foi sepultado. Mateus 28, 6, que ele ressuscitou. Lucas 24, 36, que ele apareceu depois de sua ressurreição. E nós, aqueles que entregam suas vidas a Cristo, também morrem para si. Ah, mas como assim? Sim, você morre para você, para viver para Cristo. Gálatas 2:20. Também somos sepultados pelo batismo. Romanos 6:4. Ou seja, a gente já não vive mais para nós. Agora vamos viver para Cristo. Morremos para o mundo, os prazeres da carne, o pecado já não tem mais sentido para nós. Mas também
nós ressuscitamos com Cristo, segundo diz Efésios 2:6, e também aparecemos para proclamar as boas notícias, segundo Marcos 16, verso 15. Quero dizer para você, se você entrega a sua vida a Jesus, tudo isso acontece com você. Aqueles que estão vendo esse vídeo, esse estudo, e já entregaram suas vidas ao Senhor, sabem muito bem do que eu estou falando. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, Jesus, Ele é o único caminho. Por que Ele é o único caminho? Porque Ele é o único que morreu por nossos pecados, que ressuscitou para nossa salvação, que Ele foi visto, que Ele hoje intercede por nós. Jesus é o único. A Bíblia diz em João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Jesus, Ele é o único caminho. O que Jesus estava querendo dizer quando Ele falou para aqueles homens judeus, para todas as pessoas que estavam lá, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Nessa imagem você está vendo agora uma planta do que a Bíblia chama do tabernáculo. É muito interessante estudar o Antigo Testamento também. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele estava dizendo que conforme os judeus chamavam a porta do tabernáculo de caminho, os judeus chamavam um lugar santo de verdade e o santo dos santos de vida. Conforme você está vendo essa imagem, é a planta exata do tabernáculo que Deus mandou Moisés edificar. E isso fala muito da fé judaica, de como Deus estabeleceu a sua relação com eles, para que pudessem entrar dentro do pátio do tabernáculo. Era necessário passar pelo caminho. Não tinha como pular o muro. Não tinha como ficar olhando pelo muro. Deixa-me ver primeiro se é legal, se eu aceito ou não. Deixa eu pensar primeiro. Primeiro eu preciso ver. Não tem como. A Bíblia diz que aquela cerca, ela tinha uma altura que ninguém conseguia ver dentro do pátio. Assim que se você quiser entender o plano de Deus, é necessário entregar a sua vida para Jesus, que é o caminho. Quando você entra por Ele, pelo caminho, Ele vai te mostrar então ali a necessidade de conhecer a verdade. A verdade que ela é revelada pela palavra. E isso te leva a uma vida e uma vida abundante na presença dEle. Isso é tão maravilhoso, não é? Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. É isso que Deus fez através de Jesus Cristo. E aí você pode ver nessa imagem como Deus proveu o único caminho. Você se lembra de um outro estudo que tivemos? Ali estavam os pecadores de um lado e Deus que é santo do outro. E nada podia unir, nada podia ligar um lado com o outro. Nem boas obras, nem religião, nem mesmo motivações corretas, nem mesmo boas intenções. Mas somente Jesus pôde ligar. Mas para isso, conforme você está vendo, é uma cruz. Isso quer dizer, Cristo, para ligar você a Deus, para ligar a mim a um Deus santo, foi necessário que Ele morresse na cruz. Ele entrega a sua vida, Ele foi colocado em uma cruz, como Ele sofreu. A Bíblia nos fala que o seu sangue, que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Como é maravilhoso saber que Deus nos ama tanto, que deu o seu único Filho para ser o nosso Salvador. Jesus, o que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Os cravos que feriram o corpo do Senhor eram meus, eram seus, mas Ele escolheu morrer em nosso lugar. Jesus, Ele ressuscitou depois de sua morte. E hoje, salvo estou, curado estou, vitorioso sou. Jesus está dizendo, eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você ouvir a minha voz e me deixar entrar, ficarei contigo para sempre. Essa mensagem é a terceira grande notícia que você precisava muito de ouvir. Mas eu quero dizer que não é suficiente que você saiba somente sobre essas 3 notícias. Existem ainda 2 mais, que serão compartilhadas em 2 vídeos mais para você. Mas eu quero, nesse momento, dar a você a oportunidade de que você tome um momento agora,
Tenha certeza que não foi uma casualidade você estar clicando nesse vídeo agora e assistindo essa palavra. Deus tem um plano na sua vida. Deus te ama, mas você pecou, eu pequei, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Por isso Jesus veio. Por isso o seu sacrifício na cruz. E eu quero hoje antecipar já a quarta notícia, porque é tão importante que você não saia daqui sem antes ter tomado a decisão de entregar sua vida a Jesus. E tenho a certeza que será junto com um toque sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu creio nisso, porque o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado, ele nos convence do juízo e da justiça. Ele entregou a vida dele por você, morrendo na cruz. Entregue hoje a sua vida para ele, para viver por ele. Você quer fazer isso? Eu quero orar com você. Talvez você está desesperada, desesperado, com problemas seríssimos. Eu não sei como você chegou a esse vídeo, mas eu sei que Deus tem um plano para você. Entrega agora o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quero orar por você. E se você quiser, repita comigo esta oração. Oremos juntos? Pai eterno, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos revelar que o Senhor morreu na cruz por meus pecados. Eu reconheço hoje que sou um pecador e eu confesso os meus pecados. Tenho vergonha de tudo que fiz de errado em minha vida. E te peço perdão. Peço que este sangue que foi derramado lá na cruz me lave de todos os meus pecados. E agora em Cristo, que eu encontrei o caminho, que eu encontrei a verdade, que eu encontrei a vida, eu possa viver para sempre com o Senhor. Muito obrigado por ter me levado a essa mensagem. Eu te agradeço porque foi uma providência do Senhor. Me ajuda agora a seguir firme nos teus caminhos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você fez esta oração? Eu convido você a entrar em contato conosco. Por favor, nós queremos te ajudar na fé em Jesus. Mas antes de terminar, nós não podemos deixar de ir para o nosso momento de memorização. Vamos lá para a nossa memorização de hoje? Em base aos versículos que nós lemos, por exemplo, Romanos 5:8. E falando disso, se você está acompanhando os 3 vídeos até agora, como está a sua memorização? Comente aqui, fale como está sendo essa experiência de memorizar versículos da Bíblia. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. E aí você repete essa frase até ter memorizado na sua mente. E depois você vai para a segunda parte. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outra ideia boa também é que você possa fazer uma pausa aqui no vídeo, vendo essa segunda parte, tomando distância do computador, do celular, olhando, repetindo, depois sem olhar, e assim também é uma boa forma de você ir memorizando. Vamos para 1 Coríntios 15, verso 3 ao 6. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí você vai memorizando um versículo por vez, aqui no caso 2, mas você pode repartir em partes menores, segundo você entenda que seja mais fácil para você, tá bem? Outra passagem é de João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A segunda parte: ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu desejo de coração, é a nossa oração, que você tenha sido extremamente abençoado, abençoada com essa palavra. Por favor, entre em contato conosco, queremos saber como foi a sua experiência de entregar sua vida a Jesus e nós queremos te apoiar. Não importa onde você esteja, nós queremos estender a mão para que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se esse vídeo foi relevante para você, pedimos por favor que se inscreva no nosso canal, pedimos que deixe aqui o seu like, seu comentário, acione também o sino de notificação
e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas que você entende também que precisam de ouvir o Evangelho de Cristo. E não esqueça, se você ainda não viu os outros vídeos, volte aqui no nosso playlist para que você possa acompanhar toda esta série maravilhosa sobre as grandes notícias que você precisa conhecer. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.